Você não deveria ter nenhum bem no seu CPF. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês por que eu entendo que nenhuma pessoa deveria ter bens, especialmente imóveis, no CPF. É uma péssima ideia, na verdade. Então, bora lá. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Parreira, sou advogado tributário e empresarial e especialista em soluções para empresas e suas famílias, com o intuito de proteger seu patrimônio e trazer eficiência tributária para suas operações e os seus legados. Aqui no YouTube, nós falamos de alguns produtos e serviços que nós prestamos, como, por exemplo, proteção patrimonial, planejamento sucessório, revisão fiscal e revisão de passivos no geral, além de assessoramento tributário, empresas offshore, entre outros temas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o conteúdo das notificações e, claro, não se esqueça de clicar no botão de gostei. Não custa nada e nos ajuda muito. Agora, se o que você busca é uma solução personalizada para o seu caso, o link do nosso site e o meu e-mail pessoal estão aqui na descrição. Aliás, cada vez mais eu estou convencido de que você deveria ter uma solução personalizada para o seu assunto, de que você deveria estar preparado para o que vem a seguir, especialmente em época de discussão de reforma tributária e problemas de economia. Cada vez mais necessário que as empresas e suas famílias estejam preventivos quando o assunto é eficiência tributária e patrimônio protegido. Por falar em patrimônio protegido, hoje eu vim te falar algumas razões do porquê você não deveria ter nenhum bem no seu CPF. Claro que isso é somente uma opinião e cada um tem um perfil investidor. Porém, você deve considerar que essas pedras podem estar no seu caminho. Ter bens no seu CPF significa que eles estão sujeitos a uma série de riscos e problemas que podem comprometer o seu patrimônio e o da sua família. Vamos às razões. A primeira razão é a questão da eficiência tributária. Se você construiu seu patrimônio para alugar, gerar renda passiva, a diferença tributária é uma questão muito gritante. Para uma pessoa física, paga-se 27,5% sobre os aluguéis percebidos, enquanto a pessoa jurídica são 15%, é praticamente a metade. O segundo motivo de não se ter imóveis em uma pessoa física é a questão sucessória. Se você morrer sem fazer o planejamento sucessório, os seus bens vão para o inventário, um processo judicial demorado, caro, burocrático, que pode levar décadas e pode até custar 45% dos bens com impostos e taxas. Isso é, você vai ter que pagar ITCMD sobre os bens avaliados, juntamente com honorários, cartório, custos, emolumentos, certidões, etc. E seus herdeiros deverão desembolsar quase 70% de tudo à vista. Significa que, e muitas vezes, para ter esse valor líquido para pagar esses custos, há uma dilapidação patrimonial. O herdeiro é obrigado a vender patrimônio, sempre com muito deságio, pois está no inventário, para poder custear uma sucessão. Sim, estamos falando, às vezes, de até 40% a 45% de redução de patrimônio, e às vezes em redução de classe social dos herdeiros, que se veem na obrigação de vender um patrimônio para custear o processo de inventário. Agora, quando você deixa esse patrimônio dentro de uma empresa, você consegue controlar essa sucessão, estipular cláusulas que façam a gestão e a transferência controlada dessas cotas, ainda mantendo a gestão e os frutos desse patrimônio, caso você queira. E não vai ter que pagar um caminhão de dinheiro para isso. A terceira e uma das principais razões de não se ter imóveis e demais bens, mas principalmente imóveis, é a questão da proteção patrimonial. Você deve saber que, se você for alvo de uma ação judicial, seja por dívida, um acidente, um processo trabalhista ou qualquer outra causa, os seus bens podem ser penhorados ou bloqueados para garantir o pagamento dessa indenização ou da condenação. Não existe no Brasil ainda uma possibilidade de blindar um patrimônio, de afastar qualquer risco inerente a uma operação, mas existem maneiras de mitigar os riscos. Quando os imóveis estão dentro de uma empresa, especialmente se não houverem execuções ou ações contra esse proprietário antes, você está criando um mecanismo eficaz de mitigação desse risco. Mais uma razão. Se você for casado em comunhão parcial de bens,
os seus bens podem ser afetados em caso de separação ou divórcio, podendo gerar conflitos, né? Disputas com seu cônjuge ou ex-cônjuge, tá? Então, veja, esses são só alguns dos motivos pelos quais você não deveria ter nenhum bem no seu CPF. É uma péssima ideia. Mas eu ainda vou te dar alguns exemplos. Vocês já ouviram falar da família Steinberg? Eles eram donos de uma das maiores redes de hotéis do mundo, viu? Com mais de 200 propriedades em 50 países diferentes. Mas quando o fundador da empresa morreu em 83, ele não deixou nenhum tipo de plano de sucessão. O resultado, como você pode esperar, foi uma disputa judicial entre os 4 filhos, que durou mais de 20 anos, custou milhões de dólares em advogados, impostos, custas, emolumentos, etc. No final, a empresa acabou sendo vendida por uma pequena fração do seu valor original e os herdeiros ficaram sem nada. Outro caso famoso é o caso da família Gimli. Bom, eles eram uma das famílias mais ricas e influentes do Brasil, com negócios em vários setores: portos, energia, mineração, turismo. Eles também eram conhecidos na época por um estilo de vida de luxo, de extravagância, etc. Mas quando o patriarca da família morreu em 69, ele também não deixou nenhum tipo de planejamento sucessório. Seus 6 filhos começaram a brigar pelo controle dos negócios e pelo dinheiro da herança. Gastaram, novamente, fortunas em processos judiciais, impostos, dívidas. Além disso, não souberam administrar os negócios da família e foram perdendo espaço para a concorrência. Hoje em dia, infelizmente, os Gimli não têm mais nada do império que construíram. Esses são apenas 2 exemplos de tantos outros, como o Gugu Liberato, que mostra como ter bens no seu CPF pode acabar com uma fortuna, uma história de sucesso, de repente com a sua família. Mas não pense que isso só acontece com quem tem muito dinheiro. Qualquer pessoa que tem algum patrimônio precisa se preocupar com isso. Pode ser uma casa, um carro, uma poupança, uma empresa, uma coleção de discos. Não importa o valor. O que importa é o que isso representa para você e para os seus herdeiros. Agora eu vou te dar alguns exemplos de famílias que se deram muito bem por não terem bens no seu CPF. Bom, você já deve ter ouvido falar na família Odebrecht, né? Bom, eles são donos de uma das maiores empresas de engenharia e construção do mundo, com mais de 100 mil funcionários e projetos em mais de 20 países diferentes. Mas eles também enfrentaram uma série de problemas nos últimos anos, como escândalos de corrupção, prisões, multas e perda de credibilidade, claro. Mesmo assim, eles conseguiram preservar o seu patrimônio e a sua empresa graças ao planejamento sucessório que fizeram lá em 2008. Eles basicamente criaram uma holding familiar que controla a empresa e que tem regras claras e rígidas para a entrada e saída de sócios, distribuição de dividendos, governança corporativa, sucessão dos cargos. Com isso, eles evitaram conflitos entre os herdeiros e garantiram a continuidade dos negócios. Outro caso famoso é da família Marinho. São donos, você sabe, do maior grupo de comunicação do Brasil, emissora de TV, rádio, jornais, revistas, sites e outros veículos. E também são uma das famílias mais ricas e poderosas do país, com influência política, econômica, social. Fizeram um planejamento sucessório bem estruturado, dividiram o patrimônio em 3 partes iguais para os 3 filhos do fundador, o Roberto Marinho. Também definiram as funções e responsabilidades de cada um na gestão da empresa e na administração dos bens. E, além disso, eles criaram um conselho familiar que reúne os herdeiros e os profissionais contratados para discutir os assuntos relevantes para a família e para o grupo empresarial. Esses são apenas 2 exemplos, entre tantos outros que mostram como não ter bens no CPF pode proteger um patrimônio e uma história de sucesso. Então, você já entendeu por que não deveria ter nenhum bem no seu CPF e como fazer para evitar isso, certo? Mas como fazer um planejamento eficiente? Quais são as melhores estratégias para garantir a sua tranquilidade e a da sua família? É isso que eu vou te mostrar agora. Existem várias formas de se fazer um planejamento sucessório, mas eu vou te falar das 3 principais, tá? Testamento, doação e a holding familiar.
Testamento é o documento pelo qual você expressa sua vontade sobre a destinação de seus bens após a sua morte. Bastante simples, barato, né, de fazer, mas tem limitações, tá? Por exemplo, você só pode dispor livremente da metade de seu patrimônio. A outra metade é reservada aos seus herdeiros necessários, cônjuge, filhos, pais. E além disso, o testamento pode ser contestado judicialmente pelos herdeiros ou por terceiros que se sintam prejudicados. O imposto, né, na herança, que é o ITCMD, vai variar de acordo com o estado, mas pode chegar até 8% do valor dos bens na avaliação dos bens, ok? A doação é, por sua vez, uma transferência gratuita de bens e direitos para uma outra pessoa em vida. Também é rápido, fácil, mas também tem limitações, né? Assim como no testamento, você só pode doar metade do seu patrimônio, a outra metade são dos seus herdeiros necessários, e também, né, pode ser revogada se você for prejudicado pelo donatário ou se ele morrer antes de você, tá? E o imposto, que é o ITCMD da herança também, varia de acordo com o estado, pode chegar até 8% dos valores dos bens avaliados. Em terceiro lugar, eu vou falar da holding familiar, né? É basicamente a constituição de uma sociedade que tem como objetivo administrar o patrimônio de uma família. É uma forma mais complexa, né, digamos assim, de fazer esse planejamento, mas também tem muita vantagem. Por exemplo, você pode transferir a totalidade do seu patrimônio para a holding, sem a limitação da legítima dos herdeiros necessários. Você pode definir as regras de sucessão e de gestão da holding de acordo com seus interesses e os da família. Além disso, você pode reduzir ou até eliminar o imposto de transmissão de causa-mortes, que é o imposto da doação, né? Existem estratégias para isso. Portanto, se a sua empresa trabalhar com a administração de bens, você também ainda garante a profissionalização da gestão desse patrimônio, economiza com impostos na locação ou na venda dos imóveis. Como você pode ver, cada forma de planejamento sucessório tem seus prós e contras, e a escolha vai de cada família. Mas, sem a menor sombra de dúvidas, eu repito, você não deveria ter bens no seu CPF. Enfim, acho que você entendeu as razões disso, correto? Seja por conta de eficiência tributária, planejamento sucessório, proteção do seu patrimônio, ter empresas que sejam detentoras do seu patrimônio, sejam donas dessas cotas imobilizadas, realmente representa uma baita economia e ainda protege o legado que você construiu. É isso, pessoal. E por esse vídeo, nós ficamos por aqui. Se ficou alguma dúvida, estamos à disposição. Nossos contatos estão aqui na descrição. Um abraço e até a próxima.